Imagine-se diante da seguinte situação hipotética. Você vive em uma sociedade que levou a ideia da obediência tão a sério que, na lei, quem erra é punido fisicamente. Ok, você está diante agora de um superior, seu chefe, por exemplo, e de repente ele te manda dar um choque no estagiário. Você não concorda, mas se não o fizer, perderá seu emprego. Você faria isso pelo cargo? Nossa tendência é dizer que não e sentir repugnância da proposta, não é? E se eu te disser que, na verdade, depois disso, assustadoramente 60 a 70% das pessoas obedecem à ordem e, por mais que sofram, aceitam servir? Estamos diante de um dos experimentos mais famosos da história da psicologia comportamental e que alteram a ideia do que tínhamos de ser humano até esse momento. Sem perceber, as pessoas todas podem ser muito cruéis e, mesmo contra sua vontade, é certo que a massa tenderá a servir um superior do que lutar por sua própria liberdade. Pelo menos é isso que garantem dois autores que sustentam o nosso vídeo de hoje. E aí? Suave, tudo chocante, tudo chocrível. Ficou com vontade de clicar no vídeo depois que viu o título, não é? A gente vai conversar sobre isso hoje, mas prepara o lencinho que lá vem mais distopia. Continuamos a trilogia da Bad e vamos falar hoje de autoridade, obediência de Milgram e a servidão voluntária de Etienne de la Boétie, um estranho mecanismo que faz de nós escravos da nossa própria tirania. Em outras palavras, gostamos todos de ser servos e nos voluntariamos para isso. Então, comecemos. A obediência. Desde pequenos, ouvimos sobre obedecer pais, mais velhos, professores, autoridades e até certo sentido, isso é bom. Obediência é um elemento básico na estrutura da vida social. E somente a pessoa que habita em isolamento total não é forçada a responder com um desafio ou submissão às ordens dos outros no dia a dia. A obediência é tão enraizada que vale até a pergunta: até onde isso é bom? Como eu já adiantei semana passada, não foi só Hannah Arendt que chocou-se com Eichmann. Stanley Milgram, um famoso psicólogo americano, começa seus experimentos em torno do behaviorismo e da psicologia comportamental para estudar o que motivaria as pessoas a obedecer cegamente às outras. Esse tema, inclusive, é tão antigo quanto a história humana, desde Platão e o Sófocles com Antígona, passando até na Bíblia, quando Deus ordena a Abraão a sacrificar seu filho como prova de fé e ele o faz, repousando hoje nas redes sociais. A pergunta é a mesma: por que um manda em milhões? Por que aceitamos seguir sujeitos? Por que criamos seitas, gurus? Antes de falar do experimento, olha que coisa estranha. Todo mundo sabe o que tá ruim. Sabe quem são as pessoas que fazem mal, sabem que sua privacidade é roubada aqui na internet e o máximo que temos conseguido fazer é usar a internet para reclamar disso, fornecendo dados como eu tô fazendo. Nesse sentido, somos a pior das sociedades. Gostamos de ser assim. Por exemplo, pensa no seu celular. Apesar de todo mundo saber que conhecimento é poder, voluntariamente, em troca de uma suposta liberdade, você dá todos os seus dados mais pessoais às mãos de pouquíssimas empresas que controlam milhares de usuários. Todo mundo sabe e continua porque não tem mais como parar. Não tem. Mas por hora, vamos voltar para o experimento. Milgram buscou voluntários para participar da experiência sem que eles soubessem o real intuito da pesquisa. Assim, colocando os sujeitos frente a falsas máquinas de choque, convenceu cada um que faria o papel de professor num teste sobre aprendizagem. O aluno avaliado por eles seria um ator, um homem velhinho e agradável com cara de gente boa, e o único detalhe é que a falsa máquina estava ligada ao corpo do velho e a cada pergunta errada, um choque num senhor de idade. A intensidade dos choques aumentava supostamente 15 volts por cada erro. No começo, choques ligeiros, e no final 450 volts avisavam: perigo, risco de morte e choque severo. Ou seja, os voluntários sabiam o que ia acontecer, mas toda vez que hesitavam, apenas recebiam a ordem: o experimento precisa continuar. Enfim, depois de todos esses choques, quem recebeu o maior deles foi Milgram. 65% das pessoas, mesmo vendo o sofrimento, continuavam obedecendo às ordens, infligindo choques cada vez maiores. Até os 300 volts, 100% dos entrevistados chegaram. 100% nos 300 volts. É interessante pontuar que a maioria não sentia prazer naquilo. Uns choravam, outros riam de descontrole. Então, por que caralho as pessoas continuavam obedecendo? Segundo Milgram, seríamos porque todos somos condicionados a ser cruéis. Dependendo do contexto que estamos inseridos, a sua moral individual pouco interessa. Então, da próxima vez que olhar para alguém cometendo erros, pergunte-se: e se fosse eu? Será que eu faria o mesmo? Dói, mas pergunte-se: como você tem tanta certeza que você
não seria o próximo. Precisamos entender isso para compreender a próxima etapa desse vídeo. Nós somos agentes da mudança. Se mudamos para o mal, também mudamos para o bem. Costumamos nos achar abençoados, especiais, mas saiba, não somos e podemos errar a qualquer momento. Claro que hoje já sabemos que o estudo de Milgram tinha limitações. Além das ordens poderem alterar o resultado dos estudos, a reprodução em baixa escala e em laboratório não complementam todos os itens de avaliação e não respondem às questões propriamente ditas, só apontam o caminho. Mas de qualquer modo, estamos diante de um triste fato. Conhecimento sobre o mal não poupa as pessoas de fazer o mal. Portanto, é preciso ir mais fundo para compreender o mal-estar no mundo. E há muitas outras formas de ver isso e analisar o poder e por que obedecemos. Lá no século XVI, um menino de 18 anos já versava sobre as razões da obediência humana, e é a partir dela que a nossa viagem será explicada. Etienne de la Boétie escrevia em 1563 o Discurso da Servidão Voluntária, um ensaio incrível e que explica a seu tempo, também ao nosso, qual é que é da tal obediência. Bem, assim como nós, Etienne também queria saber por que um manda em milhões. 18 anos e estava escrevendo um discurso. E nós aqui. Mas beleza, segue o baile. Aliás, não segue não, eu vou fazer um teste. Sobre Etienne de la Boétie, vamos fazer um vídeo mais curto. Hoje termina por aqui. E amanhã, às 4h20, a gente continua o papo, beleza? O que vocês acham de fazer sempre assim? Eu tô pensando em pegar assuntos muito longos e dividir em 2 pequenos vídeos. Será que é uma boa ideia? Será que não é? Sei lá, fala nos comentários, vamos trocar essa ideia de hoje para amanhã. E eu continuo a partir desse ponto às 4h20. Falou!